Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama Que É Show. E como todo nosso podcast, a gente conta uma história que vale ouro. E hoje temos uma mulher maravilhosa aqui para poder compartilhar a história de vida dela. Uma mulher incrível. Gente, olha, pra gente conseguir uma agenda foi assim uma loucura, sabe? Porque essa mulher, aonde ela está, ela faz toda a diferença. Empresária, CEO aí de grandes projetos, que eu tenho orgulho de saber e de ouvir sobre o projeto dela. E como eu falo sempre, nada melhor do que a própria pessoa se apresentar para o público. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando a gente se apresenta, que a gente se conecta com o outro, faz toda a diferença. Então, Ana, muito bem-vinda, o podcast é todinho seu. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Né? Coraçãozinho. De coração, é muito bacana. Tá com outra mulher que também é aí uma empreendedora, então me sinto muito honrada em fazer essa troca com você, com o seu público. Eu sou Ana do Abate, já digo que vocês vão escutar um sotaque aí, porque eu venho do Recife, mas morei em São Paulo. Que tudo! Moro ainda em São Paulo, mas morei no Rio, Florianópolis, na Bahia. Eu digo que eu tenho uma boa amostra de Brasil. E sou fundadora da Livre de Assédio, essa iniciativa que desde 2017 já impactou aí mais de 500 mil pessoas no país, aí criando mecanismos de prevenção, assédio, discriminação, bullying, porque a gente tem uma missão de que esse mundo seja livre, né, para todos, porque para a gente exercer nosso potencial, nossos sonhos, sem ter medo, porque liberdade é não ter medo, né, gente? É verdade, gente, livre de assédio. Olha que incrível o tema que a gente vai poder conversar hoje, falar um pouquinho. Às vezes você que sofre qualquer tipo de discriminação, às vezes você não para pensar e se proteger, né? Porque, poxa vida, hoje nós temos aí a sua empresa. Você já impactou mais de 400 mil pessoas. Gente, imagina uma mulher impactando essa galera toda, falando sobre esse assunto que traz toda a diferença aí para o ser humano, né? Eu acho que quando a gente é ser humano, a gente tem várias etapas aí da nossa vida e é muito importante a gente estar conectada com pessoas que faz a diferença em qualquer ambiente. E você é uma grande mulher que faz a diferença, que olha, ela vai comentar aqui com a gente a história de vida dela. Então, eu queria saber, você já falou que sou de Recife? Olha só, hoje o negócio tá fervendo aqui. Você viu como que aqui vem gente de todo lugar do Brasil e fora do Brasil, tá? Aqui o negócio é top. Então, Ana, Pra que não se expandir? Pra que o céu tem limite, pra né? que céu? Ei, vamos que vamos. E aí, você é empresária, conta para o pessoal como que funciona, conta primeiro, quem é você? Você veio do Recife, para você se tornar uma CEO, como que foi isso? Conta aí essa história que a gente adora ouvir. Olha só, é uma história que eu digo que a minha carreira ela não é linear. E por muito tempo eu me sentia culpa de não ter uma carreira linear. Comecei, tô aqui 25 anos na mesma empresa. Depois eu descobri que isso era o espírito do tempo e me sinto cada vez mais jovem e conectada com a realidade desse mundo que muda tanto. Mas, né, eu fiz vestibular de jornalismo e administração. Uau, eu fiz jornalismo, tá? Olha aí. Uau! Tamo junta. Oba! Meu sonho era, na verdade, ter sido diplomata. Olha. E aí eu sempre conto essa história. Quando eu tinha 6 anos, eu vi a entrevista de uma mulher americana, e é isso, né? Somos mulheres múltiplas. Opa. E nos conectamos em nossos sonhos e muita coisa em comum. Verdade. O nome dela era Celita Jackson, ela estava representando os Estados Unidos no Brasil aqui. Década de 80, mulher, representando os Estados Unidos, poderosa e bonita, jovem. E aquilo ali ela virou notícia, porque os homens diziam, nossa, estamos encantados, ela é linda. E era muito assédio, muita paquera. E o Fantástico chamou para uma entrevista e ela estava muito incomodada. Porque não era para ser notícia. Ser mulher, ser jovem, ser competente não é para ser notícia. Mas ali naquele contexto de Brasil, pensa lá, anos 80, se não tá fácil hoje. Desafio gigante. E aí eu me lembro dessa frase, assim, mas então, você não tem namorado, não é casada? E ela fez, não, porque eu prefiro o meu cachorro e minha liberdade. E eu fiz, eu quero ser isso quando crescer. Ó, pega aí, ó, eu quero isso.
E aí, mas aí o tempo foi mudando, e aí, enfim, terminou o que eu fiz. Aí eu vou fazer jornalismo porque eu gosto de comunicação. Eu acho que comunicação, falar, mobilizar é extremamente importante, mas eu também gostava muito de business. Eu venho de uma família de empreendedores. Que top! Família de empreendedores, olha que legal. E meu pai dizia muito, vá fazer administração porque é estrutural. Sim, é estrutural, verdade. Onde você estiver, você vai aprender a ter os mecanismos e as ferramentas para a sua vontade se consolidar e ser sustentável. Verdade, verdade. Foi por aí o caminho. Então eu fiquei sempre com o pé lá e 2 cursos generalistas, né? Mas eu dizia que eram 2 mundos, que à tarde estava no curso de comunicação da Federal, aquele lugar. Comunicação da Federal, tá, gente? Olha aí. Pensa no curso dessa mulher. Direitos humanos, aquele mundo assim, né? De que expõe a gente a esse pensamento crítico, né? De entender as injustiças. Então, isso para mim foi uma grande escola. E à noite eu estava no curso de administração, com os meus amigos já falando de trainee, grandes corporações, mas eu amava os 2 mundos. Entendi. Eu achava que não se anulavam. Era uma coisa que para mim se complementava. E nesse processo vem os processos de trainee para os jornais. E eu queria ser a Miriam Leitão, né? Porque veja. Imagina, ela só queria comentar grandes assuntos. Que eu achava assim, aqui eu consigo consolidar os 2. Vou fazer comunicação e falar de negócio, pegar o que eu estou aprendendo na faculdade de administração e aplicar. Só que o mundo tem dessas voltas. Eu também apliquei para um outro jornal e saiu o primeiro resultado. Era para escrever sobre o cotidiano das cidades. Leia-se, polícia, direitos humanos, as injustiças. E eu fiz... Antes um pássaro na mão do que 2 voando. E escolhi ficar com esse jornal. Depois eu tinha sido aprovada por de economia. Decisão, gente. Ó, pá. Ela foi lá. Peraí, eu fui aprovada nisso aqui, deixa eu já... É isso. Tinha um prazo, tinha que responder e fui. E assim, foi uma história de bolha, Rosângela. Porque ali eu fui confrontada com o Recife, que na época tinham ONGs internacionais na cidade, porque era um dos lugares mais perigosos para uma mulher viver. Sério? Não se falava nem feminicídio, mas assim, eu conto isso muito na minha trajetória, no meu livro, que eu não consigo contar a quantidade de casos de mães que eu segurei que tinham perdido suas filhas. Eu me lembro de uma, falou era a polícia, assim, desse lugar que não foi muito cuidadoso, a filha estava desaparecida, já tinham descoberto que tinha sido o marido que tinha matado, e ele tinha dito, o corpo está aqui. Era uma família que morava junto, né? A filha morava atrás da mãe. E aí a mãe vê o corpo ser desenterrado. E assim, ela me lembra, olhando assim, eu que segurei ela na hora. E ela fala pro cara, eu te tratava como um filho. E olha o que você fez com a minha filha. Olha como é sério. É um assunto tão sério esse, muito. Né? É um assunto bem chocante, assim, porque você vê, né? Mulher, você falando, né? Que lá em Recife, imagina quantos casos, quantas coisas você ouviu que aconteceu e pensar, né? E aí, o que eu posso fazer para poder ajudar essas pessoas? Que eu acho que aí é onde você começou a ter um trabalho assim mais voltado para isso, né? Foi uma tapa na minha cara. E eu digo a você que assim, chegavam uns momentos que a coisa não andava. E assim, claro, a imprensa tem todo um papel de reportar, trazer dados. Então, eu sou apaixonada por dados, eu sou apaixonada em contar os fatos, construir narrativa com base em evidência, porque eu acho que quem não está mexendo... Eu tive a triste oportunidade de ver aquela emoção do meu lado. Quem ainda não confrontou, está negando confrontar. Quando você olha dados, evidências e fatos, dificilmente você consegue negar a realidade. Verdade. E eu acho que é muito até da minha bagagem de administração, de tornar as coisas tangíveis. Sim, olha aqui sim. Como é que faz, como é que acontece. E nesse lugar eu cheguei num momento que, inclusive, eu achei esse tipo, eu tô achando que eu tô enxugando gelo. Não sirvo para nada aqui, porque este repórter não muda. Imagina, eu tinha 23 anos. Nessa época, então... Parece que tem 23 ainda, gente, não parece? Olha quem tá falando, olha quem Ela tá falando. parece sim. Obrigada, mas eu também sim. Não tô mentindo aqui, sendo só educada. Desde que eu li, eu disse, nossa, parabéns, eu quero ser assim quando crescer. Não, eu acho que quando a gente trabalha com o que faz a gente feliz, e eu vejo o quanto você é dedicada, né, Ana, nesse trabalho. Quanto que você se entrega nesse trabalho, quanto você apoia muitas mulheres, né? E a gente sabe que muitas mulheres sofrem muito e elas acabam tendo vergonha, né? De contar, de falar, de compartilhar. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes ela está passando por algum problema
e ela tem vergonha mesmo. Eu vejo muitas que eu atendo, que eu sou psicanalista, e eu atendo mulheres também, porque a gente trabalha com muitas mulheres, e eu vejo como elas têm dificuldade. Você percebe no olhar que ela está passando por alguma situação grave. E a gente ainda, em 2024, nós temos mulheres que elas têm medo de falar. O que você diz aí para essa mulherada? Olha só, eu acho que assim, esse tema, assim, muitas vezes eu sou confrontada assim, todo mundo já fala, é uma realidade, e não é isso, porque a gente tem que olhar para a história de cada indivíduo, como psicanalista, vocês sabem, individuação. Sim. E tem vários processos aí, assim, no meu caso eu tive a oportunidade de ressignificar tudo isso que eu passei, como passei também, depois cai a ficha que você também é vítima de assédio, de misoginia, Sim. de machismo. Sim, de um monte de coisa. Né? E eu me lembro até na terapia, dizendo assim, mas você foi vítima de abuso? Eu achava que abuso, veja só, mesmo Olha com todo lá, o repertório. pega isso, eu já até imagino que ela vai contar. Pega isso, gente. E aí eu falei, não, meu pai é respeitoso, meu avô é respeitoso. Ela fez, mas abuso não é só isso que acontece em casa. E eu tinha reportado toda essa história, então a dissonância entre... Calma, mas abuso também é você estar no trabalho, receber uma chantagem, ou sai comigo, ou então você perde seu cargo, é você ser desrespeitado, isso tudo é violência. E a gente vai passando por isso nesse lugar de preciso estar neste local trabalhando, é assim mesmo, engulo e vai se machucando. Porque é difícil encarar. Então, quando você me traz isso, assim, se pra mim, que tinha um repertório, que denunciava, olhar, encarar que isso também me machucou em algum momento, foi difícil. Imagina para quem, de repente, não teve nesse contexto como eu tive, que acabei de falar. Eu olhava mulheres serem mortas. Sim. E a violência de gênero está nesse contexto. E o que a gente tem que lutar é para que não chegue no feminicídio. Sim. E que a gente cada vez mais tenha repertório, saiba a quem recorrer, saiba que não é nossa culpa. Não foi nossa Não culpa. é, isso aí. A mulher tem muito hábito de falar, eu sou culpada. Porque as pessoas começam a te colocar rótulos, né? E você, às vezes, pega esse rótulo para você mesmo e fala, abraça aquela situação e fala, não, é porque eu fiz isso, por isso que eu recebi isso. Gente, esquece. Não é isso. Não é sobre isso, né? E é muito cruel, porque assim, se é porque é uma mulher extrovertida, é porque riu demais, fala demais, chama atenção. Se é muito tímida, culpa sua que não se posicionou. Exatamente. Então, assim, posso estar de toda coberta, de burca, calada, você ainda culpada. Gente, você sabe que quando a gente fala de temperamentos, eu sou extremamente sanguínea. E graças à minha psiquiatra, a Débora, uma querida amiga, fez comigo uma live um dia. E ela começou a falar desse temperamento, aí ela falou que eu era sanguínea. E aí ela estava explicando que é a pessoa que é extremamente julgada, que as pessoas já apontam, porque a gente só chega chegando. E é o seu temperamento. Você chega, você abraça, você conversa, você... E tá tudo bem. E por algum tempo na minha vida, eu ficava presa a isso e falava, gente, mas eu sou isso mesmo, que as pessoas estão dizendo que eu não posso rir, eu não posso abraçar, eu não posso ser quem eu sou, e eu sou isso. Então, muitas das vezes, às vezes você fica ali presa, igual você falou, a mulher tá lá com burca, e ela tá sendo acusada, gente, coitada. Como assim? É posicionamento, né? E é esse lugar que é curativo também, de você olhar para isso e se questionar, será que é minha culpa mesmo? Porque o tempo inteiro vamos colocar a culpa da gente. Eu acho que qualquer pessoa que faz parte de um grupo minoritário em direitos, né? Porque somos maioria na população, Sim. mas somos minoritários em direito, passou por algum lugar de fricção, de julgamento para estar ocupando esse espaço. Isso deixa marcas. Então, que bacana, né? Que você traz aí, ó, psiquiatra, psicanalista, terapia... Porque a gente precisa também ressignificar isso e seguir existindo. Sim, porque nós somos indivíduos, né? Isso. E cada um, né? Cada um tem ali a sua vida, cada um tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem o seu espaço. A gente também não pode permitir que o outro invade o que a gente decidiu ser, né? E você, às vezes, passar uma vida inteira se dedicando só ao outro e não olha para si, né? Como é difícil, às vezes, né, Ana? Quando você vai falar de você mesma, né? Que tipo, quem errou? Ai, meu Deus do céu, já começa a dar até uma palpitação. E muitas mulheres passam por isso quando você pergunta, quem é você? O que você quer? O que você escolheu para você? Ah, não, eu escolhi ser mãe, então eu tenho filho. Aí só fala do filho. Aí só fala do marido. Aí só fala do outro. Aí você fala, não, mas volta aqui, eu perguntei quem é você. A pessoa tem essa dificuldade. Porque a sociedade vai esvaziando, né? Então, de novo, como a gente carrega, se é assim, é culpada, se é assada, é culpada...
a gente tá sempre com o sentimento de que tá faltando algo. Ah, mas é porque eu tenho muita idade e pouca idade. Ah, mas é porque eu sou casada, mas também não sou casada. É porque eu tenho um filho, mas eu não tenho filho. Então, no final das contas, as amarras que colocaram para justificar a opressão sobre nós são muitas. Agora cabe a gente olhar para isso e dizer, não, porque eu respeito a Constituição, o Código Penal, eu pago os impostos. Igual e estou respeitando outra você respeita a mim também. Ponto final. Ponto final. E aí você tem a sua empresa. Conta aí como surgiu, como que você... Vou ter essa empresa, vou começar a trabalhar. Conta aí para o pessoal. É bem interessante, eu não queria empreender, tá, gente? Eu neguei até a última gota. E aí ela foi picadinha. A vida me empurrou. A vida... Porque, gente, é sério. Eu venho de família de empreendedor. E aí você olha, você sabe empreender no Brasil. Doideira gente. Que é, né? É doideira, é uma Olimpíada. Então, eu é acho uma Olimpíada, gostei, né? É uma Olimpíada. E nessa coisa de Olimpíada, eu tentei muito ir para o meio corporativo e fui. Quando eu encerro essa minha jornada como jornalista, eu vou passar 2 anos e meio na Ásia. Já muito olhando, vou ser administradora, agora vou para uma vida corporativa. E fui. Na Ásia. E aí, como eu digo assim, também são desses caminhos que fazem a gente voltar, porque por causa dessa experiência de 2 anos e meio na Ásia, eu depois entrei no meio corporativo, num ambiente extremamente masculinizado, numa multinacional, no meio de comércio exterior, dentro de uma fábrica. Nossa, imagino. Numa cidade do interior. Imagino. Então, olha quantas camadas. E aí, eu tinha que trabalhar com a Ásia, era o quê? De madrugada, né? Então, para pegar o fretado às 4 da manhã, eu não ia dormir. Se a China estava acordada, né, de meia-noite. Então, eu aluguei um apartamento nessa cidade do interior. Era o único apartamento disponível de 3 prédios. Sério? E aí, assim, foi uma revolução. Uma mulher solteira, que passava a noite trabalhando com a luz acesa do apartamento. Morando. Olha, então, assim, por aí... Imagina, já começava lá o pessoal já falando, que cera. O pessoal queria ser assim uma mosquinha pra ir lá na janela e ver o que tava acontecendo, Nossa, né? Era uma revolução. Eu me lembro que, assim, tudo que eu fazia na cidade era notícia. Se eu fosse pra missa, no outro dia na fábrica tava comentário. Arranjei um personal pra fazer funcional na praça. Nossa. Aí virou moda. E eu fiz, gente, que experiência. Hoje essa cidade tá bem grande, tá bem desenvolvida. Mas, enfim, ali era outra etapa que me conduzia até isso aqui. Imagina o quanto de machismo eu não vivi. O meu gesto de RH chegou pra mim e dizer: você vai passar um mês agora fazendo um negócio pra empresa na Ásia. Não seja estuprada, volte viva. Essa vaga Essa vaga era para um homem, não era pra você. Eu escutei isso. E aí, de novo, engole, vai, e eu vou mostrar que eu aguento, que eu dou conta. Eu dou conta, porque aí vem essa história e você faz além do que porque você quer provar que você dá conta. E faz aquela loucura toda. Mas não precisa ser tão difícil. Não precisa ser tão difícil. Não precisa, eu tô falando agora já de 2010. Aí eu entro numa empresa chamada Natura. Uau. Vou morar em Salvador. E, gente, aí eu comecei o que é o começo do lado positivo. Trabalhavam homens e mulheres com respeito naquele contexto. Já existia uma ouvidoria, já existia um lugar de sustentabilidade das relações, de cuidado com as... Não se falava de assédio, não era isso, mas é que as pessoas deviam se respeitar, escutar, empatia. Aquilo ali me deu um clique, porque aquilo ali que era para ser o normal. Aquilo que é isso que é o normal, né? É o a gente normal. fica... É o respeito, é respeitar o outro, é dar espaço para que o outro fala, é ouvir, né? As diferenças, o sotaque diferente, a raça diferente, gente, o pensamento diferente. Fala assim, não é tudo de bom. Eu falo assim que a mistura é maravilhoso, né? A gente estava rindo e esses dias aí no evento, e aí se chega aí uma de um jeito, outra do outro, eu falo assim, eu sou a preta, gente, eu sou preta, né? Eu falo assim, aí eu pego, às vezes o pessoal meio, mas você fala assim, tá meio chocolate, mas eu sou preta. Aí você vê, assim, é tão bom você ter as misturas das pessoas, o sotaque, os lugares que você conhece. E por que tão difícil isso? E aí você coloca uma lente, que é uma escolha também, né? E faz parte do repertório, que assim, hoje quando eu entro naquele lugar pasteurizado, eu digo, chato, não tá criativo, não tá estimulante, porque é desse encontro permeado de respeito que surgem as melhores ideias, as melhores conexões, você conhece mais do mundo. Então, assim, às vezes eu fico olhando que quem não quer se confrontar ou não teve oportunidade, espero que todos tenham, e que isso aconteça num lugar de muita humildade para a gente aprender com o outro, Sim. com o próximo e com a próxima,
E quem teve, se negou, eu faço um convite, saia da zona de conforto. É isso aí. Aprenda, porque você está perdendo uma grande Tá oportunidade. perdendo, é isso aí. Zona de conforto. Por que que você quer ficar parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos momentos e, pior, reclamando? Reclamando porque tem algo te batendo que tá incomodando. Aí o incômodo é seu. Não não é é o outro. não é o outro. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas decisões. Então saia dessa zona de conforto. Vai ver o que, que o mundo tem para poder oferecer para você poder ocupar esse espaço. E essa beleza, né? E aí, Gente. assim, o repertório sobre o mundo fica mais belo. Pensa nisso. A lente, né, que você falou agora, né? Põe uma lente daquilo que você quer enxergar, né? É, porque o diferente te ensina. Agora a humildade de querer aprender aí é uma escolha sua. É uma escolha, exatamente. E sempre a gente aprende com o outro, né? Eu falo assim, mesmo a gente sendo aí palestrante ou mentora, você sempre aprende com o outro. Porque compartilhar conhecimento nos faz sábio. E a sabedoria nos faz bem-sucedido. E é sobre isso. Você estar com o outro, você aprende. Porque imagina você falando da sua empresa, você treina outras pessoas, você vai nos eventos, você faz um monte. Gente, essa mulher aqui, ela é 1000 e lá, utilidade. Não consegue falar com a Ana, tá? É mais ou menos assim, né? Da correria, das coisas que você faz para você poder entregar. E aí, dentro lá da sua empresa, dos projetos que você faz e tudo mais, fala pro pessoal como funciona o seu projeto. Isso, foi desse lugar do confronto com o meio corporativo, do aprender o que não é legal e o que é legal, que surgiu a ideia da startup. Que é justamente você olhar e dizer assim, olha, tudo bem, eu trabalhei na Natura, que tinha uma visão de um fundador, que foi cascateada, ali aquele ambiente compartilhado de valor, que as coisas têm que ser assim. Mas independente da trajetória de cada organização e do tipo de negócio, você tem uma coisa que é um esteio, que é jurisdição. Né? Boa, que não é só a trabalhista, também tem aí a cível, tem também o Código Penal, que em 2018 veio o crime de importunação sexual, que coloca no lugar do tipo assim, gente, você permitir que esse tipo de situação aconteça no seu ambiente de trabalho, tá aí trazendo consequências financeiras que sejam. Então eu fiz assim, olha só a forma como eu vou entrar nesses ambientes com quem já não é sensível. É mostrando que na época não é... Vamos lá, isso é ESG, porque eu estou falando de risco, de jurisdição, de governança, de processo. Não existia essa sigla. Mas eu fiz assim, isso vai ser a minha estratégia para eu conseguir entrar nos espaços e conseguir criar processos olhando para aquela estrutura de negócio, para aquele segmento e ainda ter metodologias escaláveis e tecnologia para a gente conseguir ter esses espaços livres de assédio, onde as pessoas são educadas para entender o que é o assédio, o que é a discriminação, o que é o bullying. Lembrando que eu não estou criando nenhuma novidade. Não é novidade, é isso aí, é algo não que é. existe. Só conseguir enquadrar e criar um produto e um serviço, ter tecnologia, canais com credibilidade, humanizados, que funcionam para as pessoas pedirem ajuda, que se ajusta a qualquer negócio, porque não é só uma grande fábrica como a Natura que tem o direito de ter isso. Gente, você sabe, a maioria dos empregos hoje é gerada por pequena e média empresa. Sim, nós somos a maioria, é isso mesmo. E nem estou falando do agro ainda, que gera muito emprego no Brasil. Nossa, o agro é incrível. Então não pode ser só na grande indústria e com emprego CLT, né? Ali mais naquela formalização que tem esse tipo de mecanismo. E aí quando você olha para a indústria do entretenimento e do turismo, que você tem evento, aquela complexidade que eu adoro. É complexo, eu adoro, que é muita gente. Gente de tudo quanto é lugar. Todo que é lugar. Uma equipe que se forma, cada um vindo de um fornecedor com cultura diferente, CNPJs diferentes, e aí a gente tem que criar governança, canal, processo e protocolos. Que aí eu tenho orgulho de dizer que o que eu criei lá atrás virou lei. É isso aí. Né, uma lei de um protocolo que eu criei lá atrás, que eu comecei trabalhando com bar e evento. Eu digo assim, era a história da Ana, que viajava, mulher sozinha, saía e dizia, como seria legal se eu soubesse que se nesse lugar eu só fosse assediada, eu pedia ajuda, ia ter uma governança, eu não ia ser vitimizada, eu não ia ser julgada e que eu ia estar segura. Surgiu disso, foi desse encontro do repertório corporativo, com minha experiência de mulher que viajava sozinha, saía sozinha. Já sabia tudo o que passava, né? O que tem, os comentários. É que às vezes a gente ouve um comentário e a gente finge que não ouviu, assim, mas é complicado. Você tem que se posicionar mesmo, né? E não tá certo. Não dá pra gente achar que tá certo. Sobreviva, aprenda a sobreviver. Não tá. Não, que isso. Porque isso traz muita experiência mesmo, né? E aí você entrou, aí eu fico pensando, né, dentro das empresas, você que é empresário, e às vezes você não tem esse olhar, né, de ver, peraí, o que eu posso, será que a minha empresa tá atendendo aí certinho as normas da ESG, como que tá isso? Porque é aquilo que você fala, às vezes trabalha 5 pessoas, não importa.
o respeito, ser humanizado e tudo mais, não importa quantas pessoas são. Todo mundo sabe o que é respeito. As pessoas sabem o que é e a pessoa não quer colocar em prática. Né? Porque ninguém tá me vendo. Olha a zona de conforto, fui assim a vida inteira. Eu tenho uma caneta para assinar o cheque. E aí, de novo, você como psicanalista, aí é o seu, querido. Lá fora você tem legislação, você tem cada vez mais camadas de uma população consciente. Porque, vamos lá, Rosângela, isso era pra gente aprender na escola. Sim. Eu digo que direito bom não era nem precisar de advogado para saber do nosso direito. Direito a gente sabe na ponta da língua. Advogado a gente aciona quando precisa para justiça. Para justiça, é isso aí. Mas direito a gente tem que saber mesmo. Exato, e a gente tem o direito de ser respeitado, de dizer, você não pode chegar aqui e me xingar do jeito que você quer, me discriminar. Gritar. E tudo isso. E ainda mais no ambiente de empresa. Como é que isso pode caber num lugar que é para ser controlado, concorda? Quando você compra um ingresso e está no evento, também ali é para ter uma camada de segurança. Para você poder ter uma camada de segurança, e você faz muito eventos, né? Você participa, né, de estar lá para poder ver e acontece cada coisa. Eu digo que evento é o grande laboratório da humanidade. Veja, um evento com 80 mil, 20 mil, 10 mil. Open bar. Open bar. De novo, você tem a produtora e os CNPJs embaixo. Olha a dificuldade de cascatear valor. Achar solução para isso e criar mecanismos de reação, prevenção e acolhimento, para mim foi maravilhoso. Testar, aprender, né? E aí a gente virar agora um lugar sistematizado em lei. Aí vem da administradora, sacou? Sim, como gente, é que eu desenho o processo? Gente, ela é demais, porque ela tem essa empresa e ela consegue fazer aí, montar os processos, colocar um time para poder ver. E quantas pessoas você vai transformando, você vai ajudando, você vai conscientizando com esse trabalho. Olha que incrível, né, Ana? Você trazer isso para as pessoas, para o ser humano. Porque você vai num evento, igual agora a gente teve Rock in Rio. Né? Então, quantas milhões de pessoas estiveram nesse Rock in Rio? Né? E como será que foi isso? Né? Até que ponto a pessoa tem a conscientização de tudo isso? E aí a gente tem que olhar para uma outra camada, né? A funcionária que está trabalhando ali, o funcionário. Principalmente, né? Não tem que ser um modelo? E olhar para essas relações também, porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura que é assim, porque eu estou pagando, eu posso tudo, que eu digo assim, que é resquício da sociedade escravocrata, né? Porque a pessoa está te servindo, que você pode qualquer coisa. Ali é uma relação profissional, remunerada e de respeito. Com certeza. Então, quando cai a ficha, que assim, num primeiro momento eu estava olhando só para essa camada que era minha, né, de consumidora, que já tinha um código do consumidor que dizia tem que cuidar, tem que proteger. E você olha assim, gente, a gente tem que cuidar de quem está atrás do balcão também. A mulher que é segurança também sofre assédio, gente. Lógico. Imagina, se ela tá ali numa loja, ela chega, se ela faz não sei o quê, chega uma outra pessoa lá, já quer pressionar, né? Já quer dar carteirada, um checkmate na pessoa que tá fazendo um excelente trabalho ali, e às vezes as pessoas não querem nem respeitar a regra, né? Regra é uma coisa que todo mundo sabe o que é e não querem fazer. Né? E a lei é para todo mundo, o protocolo é para todo mundo. E foi uma conquista aqui, viu? Porque a gente levou o time da Livre de Assédio, quando começaram a falar da lei Não Se Cale, a gente foi pra Câmara com as meninas. Não se cale, olha lá, tá vendo? Das funcionárias também. As funcionárias não se calam também, não. Lógico que não, só porque você tá ali recebendo uma remuneração, você é obrigada a suportar todas as coisas. Respeito é tudo e faz toda a diferença. Nós mulheres, no nosso segmento da área contábil, você sabe que sempre foi uma profissão muito masculina, né? Nós começamos aí desde 1946. Então, quando eu imagina, eu trabalho na área contábil há 32 anos, porque eu comecei na área contábil, eu tinha 12 anos, e no escritório, minha história é uma loucura com isso aí. Fui emancipada com 16 anos, porque eu ia fazer homologação no sindicato, fazer aquelas coisas. Você imagina, as pessoas chegavam e olhavam, o que é essa menina, né? Como que é isso? E uma profissão praticamente masculina mesmo. Por quê? Quando a pessoa chegava e olhava, falava assim, mas quem é o contador dessa empresa? Peraí, eu sentia. Então, quando eu me tornei empresária contábil, para eu conquistar os meus clientes, eu sentia um pouco aquela história assim, quem tá por trás? Será que você é sucessora de alguém? O marido, de repente a esposa. Ele é o machismo. Você tem
um sucessor, porque você é. E sabe como eu fui conquistando? Com competência, com o formato de agir, entregando o que tinha que ser entregue, porque eu acho que aquilo que você faz de uma forma é tudo que você faz. Então, se você faz alguma coisa relaxadamente, você faz tudo relaxadamente. Consistência, sabe? Porque né? você, A consistência, a exatamente, retidão. você tem que ter disciplina, você tem que saber o que você entrega. Então, peraí, eu sou competente o suficiente para poder estar aqui, para poder atender a sua empresa, para poder entregar o melhor e fazer com que a sua empresa cresça. Não importa o que você está pensando sobre mim. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho e eu vou ter voz e eu vou falar. E hoje, eu tenho aí 19 anos, eu tenho uma empresa, eu conquistei os meus clientes de uma forma assim, que eles não fazem nada sem me falar ou sem perguntar, vou trocar. E assim, eu tenho clientes dentro da nossa empresa que faturam 5 mil por mês e empresários que faturam 20 milhões por mês. Então, eu conquistei isso. Mas imagina, uma mulher preta, nova, porque o pessoal olha, e eu tinha, e era literal, olha, o pessoal chegava. E por alguns momentos eu tenho algumas colaboradoras, o time e tal, de eu chegar em algumas reuniões com a minha pessoa do financeiro, outra, as pessoas se direcionavam à pessoa, não a mim. Porque às vezes as pessoas, cheguei para reunião, olha, marcaram lá na minha agenda, vou lá numa empresa enorme fazer, e eu vou lá com a minha assessora ou com alguém do financeiro, a pessoa direcionava tudo. Ah, é você. Não, mas quem é? É você que é a dona da empresa? Imagina. Sim, sou eu a dona da empresa. E a galera buga. Aí a pessoa buga. Aí Você vê na cara, Ana, eu imagino pra você que convive com isso aí no seu dia a dia, como que deve ser na hora que você olha e fala assim, olha, você escutar uma conversa boba, por mais que seja, você olhar e falar assim... Ah, Rosângela, você sabe que eu, como nordestina no Sudeste, você já imagina, eu já escutei, de mulher, do tipo, não, porque de lá de onde você vem, aqui em São Paulo, não tá dizendo, eu me lembro de uma vez que uma falou assim, nossa, né, deve ser difícil aprender a andar de metrô em São Paulo. Eu fiz, não, porque eu aprendi em Xangai. Isso, fofa. E assim, eu digo, eu tive essa oportunidade porque eu tive o privilégio de morar fora, antes de ter morado na China, eu fiz intercâmbio. Mas isso não tá justo, porque assim, quantos nordestinos não migraram pra cá? E eu vou dizer uma coisa pra você, quando eu faço esse trabalho, que cai a ficha do tipo assim, quando a gente endereça na indústria de hospitalidade, esse lugar do respeito, a quem tá trabalhando, eu tô também cuidando da minha ancestralidade, no sentido que assim, quantos nordestinos e nordestinas não vieram pra cá e migraram? E trabalharam e ralaram para transformar São Paulo num lugar que tem um serviço de excelência. Não, gente, senão, né? Exatamente, são as pessoas que agregam. Eu falo assim, a gente precisa se conectar. E a sua habilidade não é a minha habilidade. E juntos vamos entregar algo diferente. Juntos vamos construir algo diferente. Existem cidades e bairros que foram construídos por pessoas que chegaram aqui, que fez total diferença. Então, eu vim do Paraná. Né? Paraná? Eu vim do Paraná. Não sabia. Sou do Paranavaí ainda, não é só Paraná. Aquela cidade. Eu vim muito nova para cá. Os meus pais acreditaram em vir para cá e acreditaram no que poderiam acontecer. Aí a gente fala, né? Eu tenho a Letícia. O pessoal fala, não, mas aí sua filha falou, tá bom, ela teve algumas oportunidades na vida, mas ela é ser humano. Ela precisa entender, ela precisa ver, ela precisa respeitar. Porque o pessoal fala, você falando do metrô, não, eu morro de rir, tá? Porque eu moro aqui. O pessoal anda de metrô e tal, e eu sou assim, eu moro aqui em São Paulo, mas estou em Santo André, então estou no Grande ABC. Então lá é o trem, não é o metrô. E aí veio uma vez umas primas minhas de Brasília, quero andar de metrô, vamos lá? Gente, vocês não sabem, eu ia e voltava pro mesmo lugar. Então eu peguei ela numa estação e aí eu voltava pro mesmo lugar, eu não conseguia pegar um para mudar. Então assim, não importa. Nós somos seres humanos, a gente precisa ter o respeito, a gente precisa... Eu amo o nosso Brasil. Amo o nosso Brasil. Eu acho que a gente tem muita coisa para agregar sempre, todos os dias. Quando a gente cria uma perspectiva e faz algo diferente todo dia, você cresce ali um pouquinho, você cresceu 365% no ano. É verdade, olha aí. Trazendo para dados, gente, a oportunidade, entendeu? Oportunidade. Então, estarmos juntas, ter você por perto, ter outras pessoas, como isso muda. E eu sempre... criei a minha filha mostrando para ela esse mundo, como é bom você ter pessoas diferentes, como é bom você conviver com outras pessoas, só que existe sim o preconceito, existe sim as pessoas que não respeitam, isso existe, e isso é muito sério, isso é muito sério. Você sai perdendo, a sociedade que sai perdendo, e a gente olha assim, tipo,
se você pega uma pirâmide, né? E aí eu sempre uso nos meus treinamentos o experimento de Harvard, que mostra como foi que uma sociedade global se calou diante da morte dos judeus. Eu tô falando lá da Segunda Guerra, que a gente fala tanto, vê tanto em filme. Mas será que quando a gente começa a alimentar essa discriminação, o estereótipo, e não educa em casa, porque você fez um trabalho com a Letícia, que hoje é uma mulher do mundo, né? Sim, Pelo contrário, porque quando casa. você pega hoje com tanto repertório na TV a gente vê cada vez mais rostos plurais, quebras de estereótipos, e ainda você vê minha sobrinha trazendo conversinhas que acontecem na escola. Aprendeu de algum lugar. Se não foi na escola... Foi em casa. Em casa, que em vez de estar desconstruindo para um mundo melhor, está reforçando tudo que é de ruim. Isso vira uma pirâmide de violência, de um lugar que todo dia o pessoal, de uma forma vazia, fala essa violência, o problema é a falta de educação. Mas a educação também acontece em casa para todo mundo ser cidadão. Lá é a base, tá? É dentro de casa. Eu sempre falo isso, gente, dentro de casa. É tão importante aquilo que você fala, porque os filhos, o ser humano nasceu ali, nasceu, né? Ali, lindo, filhinho da mamãe. O que você está falando? Como você está se comportando? Quando você vê uma cena na TV, o que você fala? Quando você chega do seu trabalho, o que você fala quando você chega em casa? Será que você está trazendo a alegria do que você viveu lá para o seu filho? Ou você está chegando e falando que o seu trabalho foi uma merda, que isso não dá nada certo e não sei o quê, e depois você fala, meu filho não quer trabalhar. Ué, a como construção, assim? Né? Você construiu que trabalho é uma droga. Como que você quer cobrar? Como que você quer falar para o seu filho que trabalhar, que o trabalho devolve muita coisa para sua vida? Então não adianta. Sabe, eu passei com a Letícia várias fases da vida. Então ela sempre me viu trabalhando muito. Porque o trabalho, para mim, sempre foi uma satisfação enorme. Tá no podcast, tá com os meus clientes da contabilidade, está dando mentoria para as minha mentoradas. Eu falo que eu queria ter 24 horas assim ligada, porque eu faço porque eu amo o que eu faço. E eu ensinei isso em casa. Isso é muito importante. E eu sempre falo, a Letícia fez intercâmbio, ela foi morar fora, eu ensinei ela o que é finanças. Ela não foi morar fora para esbanjar o mundo. Peraí. Aí a pessoa fala assim, não, meu filho é treinado, ele é Será que é? Será que você está mostrando para ele quais são os direitos que ele tem, mas para ele poder ter direitos, ele tem dever? Claro, é isso que eu digo. Isso é bem importante. Isso é bem importante, porque é uma construção, né? Hoje eu te digo que, sabe o que eu vejo nas empresas, e com diferentes gerações e diferentes perspectivas? Quando a gente faz esse trabalho, e o trabalho da gente que a gente vai, não é só dizer a lei, claro que a gente fala da lei, fala dos riscos, mas a gente traz também para a realidade, comportamento, consequências, empatia. É uma educação cidadã. Às vezes eu sinto assim, estou tendo uma oportunidade de sentar com várias pessoas aqui e mostrar o que talvez não aprenderam em casa ou na escola, que é ser um bom cidadão que respeita as leis, respeita a diferença, respeita os outros, sabe exatamente, para eu ter direito, eu também tenho deveres, entendeu? Então, isso é uma construção que para mim me enche de propósito. E quando eu vejo, por exemplo, lá no começo, e nessa trajetória de Pensa em Desistir, porque imagina, a gente está falando agora, todo mundo fala de assédio, imagina em 2017. Imagina lá atrás, né? o quanto de coisas que as pessoas passam, só que é o que eu falo, tem que ser construído dentro de casa. As crianças que estão nascendo hoje, como que está sendo isso? Será que você dedica tempo mesmo para poder explicar, para você poder conversar, ter um papo reto com seu filho, com as pessoas que estão ao seu redor, e você dá o exemplo? Dá o exemplo. Porque não adianta você falar e não dar o exemplo. Então, eu vejo que a gente vive num mundo de muita cobrança, de muito isso, de querendo culpar o outro e tal. Mas e você como olha ser humano? Si. Olha pra si. Será que você se autoconhece? Será que você está entregando aquilo que você disse que você ia entregar? Porque fica muito fácil, né? De novo, a palavra vazia. A culpa é de... Vai ter muita gente com culpa, tem sistemas opressores. Agora, eu nessa engrenagem, quem eu sou, o quanto eu estou a fim também de co-construir e colaborar. Porque também é muito fácil ir para lacração, a gente começou falando de rede social, que a gente trabalha, põe a mão na massa e a gente faz de verdade, mas também às vezes é muito fácil ir para lacração e esquecer para dentro, né? O que é que está se construindo, o que é que você está fazendo, né? Olhe para si, se olha no espelho, eu faço lá um exercício do eu sou, sabe? Com as minhas mentoradas lá, eu falo, faz esse exercício porque é bom para você. Tem hora que você tá vendo que você tá muito assim, volta e faz isso. Agora conta um pouquinho, Ana, como foi escrever um livro? Como foi a experiência dessa mulher top, né? Porque eu tô assim com uma mulher muito, sabe assim, muito antenada aqui pro assunto. Como foi escrever um livro? Foi uma loucura. Uma loucura. Eu sou jornalista. Então, pra mim, eu tinha... Primeiro que o livro começou, vou dizer, um rascunho do livro. Isso fica uma mensagem, tá? Pra quem tá escutando.
E eu digo assim, tá vendo? Olha aí, Camila Coutinho, empreendedora digital, blogueira. Na mesma época que ela começou com o blog, eu morava na China. Aí eu criei um blog. Aí você fazer um blog. Era clandestino, Rô. Porque não podia. Não podia, ainda mais na China. Nada pode. Nada podia. E aí eu tinha que mandar por e-mail pra minha irmã as histórias. E minha irmã publicava. Eu só fui ver a cara desse blog quando eu voltei pro Brasil 2 anos depois. Poxa, porque tinha censura. Incrível, e aí era o blog que se chamava Maninha Disse Que Eu Ia Longe. Afinal de contas, eu estava em Wuhan, na China, né? Mamãe disse que eu ia longe. E aí depois começou a pessoa a dizer assim, o Pedro Doria na Folha de São Paulo tá te citando, tal jornalista tá te citando. Tem um monte de fã aqui. Ainda hoje, quando eu mando a pessoa, você não é mulher do nada, sabe? Que tinha um blog, Manhã Disse Que Eu Ia Longe, eu amava. Continue escrevendo. Então eu digo que o livro surgiu lá atrás. Por conta do... E o diário, eu morava sozinha na China, então o diário, o blog era meu diário, era meu Wilson, era contando. Hoje eu peguei um táxi, me perdi. Tentei começar com um taxista. Eu tô aprendendo aqui na China, assim, assim, assado, que tal coisa é assim. Então, quando vem o convite do livro, e foi organizado com vários editores, inclusive a Cristiane Pelágio, foi uma das mulheres que organizou, era como se eu tava na beira da piscina, era Páscoa, tava com minha avózinha, assim, que... Hoje tem Parkinson, tá ali, tava na cadeira de roda, foi uma pessoa extremamente importante. Foi tipo assim, eu agora vou sentar e vou traduzir e resumir em poucas páginas o que foi Manhã Disse Que Eu Ia Longe. Manhã Disse Que Eu Ia Longe, adorei. E foi isso, eu acho que tava represado. Tava represado e ali naquelas páginas eu disse assim, agora tô com vontade de fazer o número 2. Aê! Contar mais história de outros momentos de vida e também foi um momento de muita gratidão. Porque se eu cheguei aqui vivo da livre de assédio hoje disso e consigo empregar mais mulheres, tecnologia aí sendo criada e nesse número de impacto, é porque eu tive mulheres no meu caminho que me levantaram. Aquela primeira lá atrás que disse assim, olha, eu só tenho essa verba para treinamento, mas acho importante. E eu pude ali fazer ali um momento de marca e agradecer cada uma nominalmente na minha trajetória no livro. Então... Foi isso, acho que estava represado, sabe? Ai, precisava daquelas páginas ali. Nossa, mas é gostoso, né? Quando você escreve, eu tenho certeza que quando as pessoas lêem ali o que você escreveu, traz uma transformação. Porque é muito importante a gente, como ser humano, falar coisas, porque às vezes você está num ambiente que outras pessoas viu alguma atitude, por isso que eu falo que é tão importante, né? O que você faz, dar o exemplo. E aí essa pessoa te manda uma mensagem e fala que foi transformada por uma atitude que você fez ali que você nem percebeu, mas você é tão verdadeira, porque quem não vive a verdade tem prazo de validade. Adorei essa frase. Slogan. E a gente tá vendo muito isso acontecer, tá? É isso. E aí a pessoa fica tentando, né? Aí você fala, poxa, que legal, eu pude agregar ali na vida do outro, eu pude mostrar alguma coisa, e isso faz toda a diferença. E eu vejo você, uma mulher, falando de um assunto que às vezes é tão difícil para outra, porque às vezes você conversa com alguma mulher, ela nem começa a falar, já começa a chorar, não é isso? Ela olha pra você e já começa a chorar. Você pergunta pra ela, você tá passando alguma situação? Ela não consegue falar, ela só chora. Olha, eu tive momentos na minha vida, você tá me falando, eu tô lembrando de 3, assim. E, inclusive, eu acho que tem homens que te assistem e a gente vai Muitos! E, mande o recado. É um convite para vocês também, do papel que vocês têm de transformação. Eu me lembro de uma vez que eu fui a convite da Ana Garcia, que foi minha cliente 001 de novo. Ana, vai ter a Semana Internacional da Música em São Paulo. Nessa época eu morava em Florianópolis. Eles pagam a passagem, não tem cachê. A gente conseguiu uma sala para você falar com a indústria da música. E olha assim, a gente tá vendo aí prisão de pessoas no meio da música porque abusaram de mulheres. A gente já tem um bom repertório. Isso eu tô falando era 2018. E aí eu cheguei nessa sala, era domingo, eu podia estar na praia. Podia estar na praia, mas... Eram 3 pessoas, Jô. E eu fiz assim, eu vou dar meu melhor para essas 3. E que bom que são 3, porque quem tiver aqui vai sair transformado. Eu adoro isso, adoro. Acho que em março, isso aqui foi em novembro, em março eu estava fazendo o trabalho num evento no Memorial da América Latina aqui, um festival internacional e tal. Vejo aquela tapinha aqui assim no meu ombro. Tudo bom, você não vai lembrar de mim? Eu, não. Aí ele, obrigada, porque naquele workshop eu descobri o que era assédio e eu peguei uma gangue de assediador na minha empresa e demiti todos. Boa! E as mulheres me agradeceram muito. Então ali eu fiz, tá vendo o propósito, vou persistir e o papel dos homens que se implicam, porque para esse homem ter ido até essa palestra, ter ficado até o final e o que aprendeu, ter colocado em prática, ele saiu transformado e transformou a vida de outras mulheres que trabalhavam com ele também. Maravilha. Então assim, isso é um lugar de cada um. Quando você fala da oportunidade curativa, porque falar cura, foram 2 momentos, um na Amazônia e outro em Florianópolis, eu tô falando sul e norte.
de a gente falar do que estava acontecendo, começou a falar de assédio. Era um lugar que só tinha mulheres, então estava muito seguro. E aí você vê a lágrima de uma que diz assim, é porque eu fui abusada pelo pai do meu filho. Sim. E hoje a gente não tá mais junto e eu achava que a culpa era minha e hoje eu descobri que a culpa não era minha, eu fui vítima de um abuso. E aí a pessoa consegue entrar na rede do Estado para se cuidar e se livrar daquela carga. Se livrar daquela carga que traz peso, que traz dor, que traz angústia, né? E também em Floripa também. 2 moças, eu vi o olho lacrimejar, eu sempre faço quando tô no presencial esse lugar, eu vou ficar mais 30 minutos aqui. Eu também. Eu nunca saio pela porta dos fundos. Eu sempre saio, eu quero ficar. E aí, por isso que a minha agenda fica uma loucura. Porque eu termino, eu quero ficar lá, né? E aí, às vezes, tem voo que, né? Às vezes não dá. Mas, assim, sempre que possível, eu gosto de ficar, eu gosto de ouvir, porque eu aprendo muito com essas pessoas que estão dentro dos eventos e a gente traz para nossa vida, para nossa realidade, aquilo que você tá vendo. E olha só, um homem que viu, entendeu o seu recado e começou a olhar para a empresa dele com outro formato, né? E conseguiu trocar, conseguiu mudar. Porque existem pessoas do bem. Super, homens e mulheres do bem, gente. Gente, a gente existe. Tá aqui, né? Por que você vai ficar dentro do ambiente com pessoas que não estão agregando aquilo que você tem como propósito? Porque o que você não quer para você quer pro outro. Imagina para esse empreendedor, montei um negócio com todo carinho. Né? Claro, quero lucro, quero crescer, quero prosperar, mas eu monto com todo carinho, eu recruto pessoas, e aí eu descubro que aqueles caras ali estão cometendo um crime dentro da minha empresa, estão prejudicando o clima, estão fazendo eu perder boas profissionais, e eu tenho minha ética enquanto cidadão, então eu enquanto cidadão não posso permitir que no lugar que eu criei de tanto amor, exatamente. isso existir, entendeu? Exatamente, onde já se viu isso. Então, é muito importante você que é empresário observar. E tem muita coisa dentro de nós, eu falo, eu também sou empresária, mas existe muitos pontos dentro da empresa que ele precisa ser visto, ele precisa ser analisado. E você só vai conseguir fazer isso se você sair da sua zona de conforto e buscar informação, estar em ambientes que vai te ajudar, que vai te orientar a você mudar a história da sua empresa, porque a sua empresa, ela tem uma história. E que bom você ter pessoas que admiram a sua empresa, que quer trabalhar na sua empresa, porque ela entendeu que a sua empresa é uma empresa que faz diferença. E a gente falou o quê? Que é tão bom trabalhar com propósito, que faz bem pra pele, bem deixa a gente jovem. É isso aí. Né? Vamos então ter uma história de um legado bacana, porque trabalho transforma a vida das pessoas. Transforma. A gente fica 8 horas trabalhando até mais. Então imagina se você consegue trabalhar, prosperar, crescer, sem estar sendo tão difícil, como a gente falou já aqui. Exatamente. Não precisa ser tão difícil, pode ser leve, não pode? Pode. Eu hoje vinha no caminho no Uber falando com a minha livrete 001, livre de assédio. Ai, a gente, Ramona, é tudo bom. Começou comigo, tá agora na carreira corporativa numa grande corporação, e eu dizer pra ela, tô morrendo de saudade. Você não tá mais na minha empresa, tá agora corp, mas a gente vai tomar um café e a gente vai matar só. Vê que bacana você ver as pessoas prosperarem, crescerem. Eu costumo entendeu? dizer que o palco é grande demais para uma pessoa só. Super. Né? O palco é grande demais. Então, que bom você poder trazer para perto, você poder trazer, você poder compartilhar. E eu tenho muito isso em estar com as pessoas, em admirar as pessoas e aprender com as pessoas. Porque quando você tem a humildade de ver qual que é a principal habilidade do outro e trazer para você aquilo que ele traz de resultado, gente, muda todo o jogo. E é muito incrível a gente ter um canal que a gente conta história, né? Ai, gente, você viu essa mulher? Gente, ela... Como que é o da mãe? A minha mãe longe de mim? Como? Mãe disse que eu ia longe. Mãinha disse que eu ia longe. Ai, Letícia, eu disse... Porque a Letícia falava o seguinte, que ela, quando pequena, Lê, o que você vai ser quando crescer? Olha, eu vou ser astronauta. Eu falei, meu Deus, como assim? Ela é realmente longe. Aí eu falei, meu Deus, eu tô criando uma filha pro mundo, não é pra fora do mundo. Mas deixa aí, tem gente indo pra Marte, quem sabe? Aí hoje ela tá um verdadeiro foguete, né? E eu falo, graças a Deus. Como que é, como que você apoia, quando você fala, quando você convive. Eu me relaciono muito com mulheres, trabalho sempre, né, com muitas mulheres, e eu vejo as necessidades, eu vejo as coisas, porque quando eu fui procurar um emprego, quando a Letícia, porque eu trabalhei só em 2 empresas na vida e já me tornei empresária. Mas o emprego eu fui quando a Letícia tinha 1 ano. E aí ela ia fazer 2 aninhos. Sabe o que eu falei na minha entrevista? Cheguei assim e falei, olha, eu faço isso, tal. E agora eu não estava no escritório de contabilidade, fui na empresa. Olhei pra você e disse, só que eu tenho um problema. Foi essa a minha fala.
Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Olha isso. Sabe o que essa pessoa falou pra mim, que é a pessoa que eu admiro até hoje? Ela falou assim, você não tem problema nenhum, eu também tenho um filho da mesma idade, porque a Letícia faz aniversário 11 de março e o filho dela faz aniversário 8 de fevereiro, eu nunca esqueci, que é o Léo. Ela falou assim, mas eu também tenho um filho na mesma idade que a sua filha, qual é o problema? Eu falei, não sei, mas pra mim, olha como é a mente. Às vezes da mulher, que às vezes tem um filho, que às vezes opta em ter uma maternidade, não sei o quê, já vai assim com medo, né, da sociedade, já, não vai me contratar porque eu tenho um filho. E eu fui contratada, e fui trabalhar lá. Aí, ó, brilhando. E foi dona da coisa toda de agora. Lá pra empreender mesmo. Eles me apoiaram. E assim, essa pessoa falou pra mim numa tranquilidade. A Magali, um grande beijo pra ela. Ela me acolheu. E eu falei, nossa, que top! E é isso. Então, eu acolho as pessoas que chegam na minha empresa, que são mulheres, que optam pela maternidade. Gente, como assim? Você quer contratar uma mulher? A mulher não pode ter filho nunca na vida? Então, Nossa poxa. Senhora. E assim, aí eu fico olhando assim, poxa, o que você diria se fosse um homem que dissesse, olha, mas eu tenho um pequeno problema. Eu tenho uma mãe idosa que mora comigo. E aí? Porque também é isso, né? Os homens também têm um papel de cuidar, de dividir. Que bom que hoje a gente já olha para uma história dessa, agradece a Magali pela diferença que ela fez na sua vida e diz, por favor, né? Quem não for Magali tá errado. Quem não for uma Magali da vida tá errado, porque é tão bom você receber um acolhimento. Isso aconteceu há 24 anos atrás. Então, você imagina quanto isso foi transformador para a minha vida. Então, acho que nós, como empresários, empreendedores do nosso país, fora do país, a gente tem que ter um olhar diferente. Quando você tem um olhar diferente, você entrega algo diferente. Sim. E a sua empresa entregar algo diferente é algo maravilhoso, algo transformador. Porque essas pessoas, um dia, elas vão lembrar de quem foi a Magali da sua vida. E é isso, né? São grandes Magalis que vão cruzando o nosso caminho, fazendo essas intervenções que empoderam, que fizeram você quer ficar nessa empresa. Né? Vou até revisitar isso, que não é um problema, é sua filha. Pois é. Né? A vida da gente também, a gente tem cachorro, tem filho, nossos hobbies. Não é só um trabalho, né? E, gente, a Letícia foi incrível. Ela ia pra empresa, olha, numa festa, pensa. Então tinha o Léo e tinha a Letícia, né? Que eram mais ou menos da mesma idade. E aí eu me tornei empresária, tive o apoio deles também. Então, acho que tudo isso faz a diferença, viu, Ana, na nossa vida. E eu imagino que você, como uma mulher bonita, inteligente, capaz, que entrega muito mais do que eu acho que as pessoas às vezes imaginam, porque você sabe aquilo que você tem de conteúdo que você transfere para as outras pessoas. É disso que a gente precisa, de mulheres como você, que muda a história de outras mulheres. Eu tô assim emocionada de poder estar dividindo esse podcast, né, gente, que passa rápido, já tá acabando. Porque ela tá inteira aqui. A gente tem assunto pro dia inteiro. Mas como é bom você poder compartilhar com pessoas como a Ana. E eu tenho certeza que você que assistiu esse podcast, você vai ver como é importante. E aí você vai seguir ela nas redes sociais, porque ela tem tanto conteúdo, essa mulher. Mas tanto conteúdo para você ler, para você se conectar, para você entender, para você saber como se posicionar. Mas nunca esqueça que você tem direitos, mas você também tem dever. É sobre isso. Eu quero muito agradecer essa oportunidade. Ai, minha né? linda. Numa semana que acabou de escutar aí que mulher não pode ser CEO. Ai, me poupe, né? Obrigada. E eu acho que teve uma coisa que você falou assim, olha, eu tenho um cliente de 5 mil de faturamento de 5 mil a 20 milhões. E eu acho que a gente compartilha de um valor, que não importa o tamanho do negócio. O CEO e o funcionário. O que a gente atender com respeito, com excelência. Sim. E mulher pode estar onde quiser. A mulher, ela tá onde ela quiser. E nós estamos aqui nesse podcast botando pra quebrar, porque é só foguete. Vocês puderam compartilhar. E eu quero que a Ana diga suas redes sociais, Ana, pra turma te curtir, pra o pessoal ler, buscar todo esse conteúdo gigante que você tem. Fácil. No Facebook, no Instagram, Livre de Assédio, no LinkedIn também. Se quiser me seguir nas minhas redes pessoais, Ana da Livre, também fácil, Livre de Assédio, Ana da Livre. E no LinkedIn, Ana do Abate, fácil de me achar. Fácil, gente. Quiser chamar essa mulher aí, ó, para poder palestrar, treinar sua empresa, não perca tempo. Leva ela para trazer conhecimento aí para você.
Ah, e tem TikTok também, antes que me matem. Tem TikTok. A gente tem TikTok. É isso mesmo. Gente, nos siga aí nas nossas redes sociais. Sou Rosângela Costa, tá lá no meu Instagram. Compartilha esse podcast, curte, se inscreva no canal e lembre-se, a sua história vale ouro. Então, compartilha a história do outro e vem com a gente. Chama que é show! E é mesmo, tá? Arrasou. Brinde outro.